Vamos falar neste vídeo sobre a lei circuital de Ampère, que nos auxilia na obtenção do campo magnético referente a distribuições altamente simétricas de corrente elétrica, da mesma forma que a lei de Gauss, para o campo elétrico, nos auxilia na obtenção do mesmo para distribuições de carga altamente simétricas. Antes, porém, vamos retornar à mecânica de fluidos e falar sobre a circulação de um fluido. Vamos supor, mais uma vez, que nós estamos lidando com um fluido incompressível, ou seja, com uma densidade ρ constante, em um escoamento estacionário, ou seja, onde a vazão é constante. Vazão é o produto da área de secção transversal pela qual o fluido passa pela velocidade de escoamento do mesmo. Sabemos que a quantidade de massa que atravessa uma dada superfície S por unidade de tempo será dada por integral ao longo dessa superfície do vetor F, produto escalar com a normal externa a essa superfície, ds, onde F é o que nós conhecemos como densidade de fluxo do fluido, que é igual ao produto da densidade pela velocidade de escoamento. Este termo aqui é o que nós chamamos de fluxo, denotamos pela letra π. Ele é obtido para um escoamento com campo de velocidades V pela integral sobre toda uma superfície, que eu chamo de S, do fluxo calculado em cada elemento infinitesimal de área, ds. Esta superfície aberta se apoia sobre um contorno, um circuito, que eu estou chamando aqui de C. Ou seja, vamos reproduzir essa figura aqui ao lado. Eu tenho o meu circuito sobre o qual se apoia a superfície S. Vamos agora considerar o contorno C. A integral de linha em todo o circuito da densidade de fluxo, produto escalar, com os incrementos de comprimento nos quais eu divido esse circuito para depois somar sobre todos e ter o circuito inteiro, eu chamo de circulação do fluido. Então, nós começamos lidando com fluxo que nós utilizamos para obter a lei de Gauss para o campo elétrico, e agora nós estamos pegando um outro conceito da dinâmica de fluidos, que é a circulação. Vamos aplicar este conceito para o campo magnético. Vamos retornar ao campo magnético de um fio infinito que obtivemos utilizando a lei de Biot-Savart como o caso limite para o campo de um fio finito. Então temos o nosso fio infinito conduzindo corrente e nós temos que o campo produzido por esse fio é igual a corrente sobre 2 vezes π vezes a distância até este fio, que eu chamei de ρ. Então daqui nós definimos o nosso versor direcional ρ. Aqui temos o nosso versor z. E esse campo é tangencial. Ele está na direção φ, que está condizente com a nossa regra da mão direita. Vamos calcular para este campo a circulação ao longo de um circuito circular C de raio R e vamos, seguindo a regra da mão direita, orientá-lo, neste caso, no sentido anti-horário. Como estamos utilizando coordenadas cilíndricas, o nosso dl será dado por dρ na direção ρ mais ρ dφ na direção φ mais dz na direção z. O produto escalar de H
com dl, então, como temos que ρ, φ e z são versores ortogonais, isso nos fornecerá simplesmente I sobre 2π ρ, que multiplica ρ de φ. Visto que só a componente φ que sobrará. Este ρ se cancela com este ρ e temos I sobre 2π multiplicando dφ. Se nós percorrermos a circunferência completa C, devemos variar o φ de 0 a 2π. Logo, a nossa circulação γ será dada por integral de 0 a 2π de h escalar dl, ou seja, I sobre 2π dφ, que nos fornece I sobre 2π, multiplicando a integral de 0 a 2π de dφ, que fornecerá 2π que se cancela com esse 2π no denominador, ou seja, I. A circulação é igual à corrente que passa pelo fio. Poderíamos considerar um circuito C', de formato arbitrário, que o resultado seria o mesmo. E, além disso, este resultado é geral. Vamos supor que tenhamos várias correntes, por exemplo, I1, I2 e uma outra corrente, dessa vez para cima, I3. Se nós calculássemos a circulação do campo magnético ao longo de um dado circuito envolvendo todas ou algumas dessas correntes, teremos, neste caso, que a integral ao longo de C de H escalar dl vai ser igual a menos I1, porque a orientação de I1 está contrária à orientação de I. Nós vemos isso pela regra da mão direita. O I2 não cruza esse circuito, então ele não entra no cômputo das correntes, mas I3, que está no sentido condizente com o nosso polegar na regra da mão direita. Esta é a lei circuital de Ampère. A circulação γ do campo magnético é igual à soma de todas as correntes envolvidas neste circuito, onde a circulação corresponde à integral em um circuito fechado de H escalar dl. O sinal da corrente, com relação ao sentido de integração, é dado pela regra da mão direita. Veja que nós podemos estabelecer aqui uma analogia entre o campo eletrostático e o campo magnetostático. No campo eletrostático, dada uma distribuição altamente simétrica de cargas, nós podemos obter o campo elétrico pela lei de Gauss. No caso do campo magnetostático, dada uma distribuição de correntes altamente simétrica, nós podemos obter o campo magnético pela lei de Ampère que acabamos de enunciar. No campo eletrostático, nós obtivemos a lei de Gauss através de um conceito da dinâmica de fluidos, que é o fluxo. No caso magnetostático, nós obtivemos a lei de Ampère por um outro conceito da dinâmica de fluidos, que é o conceito de circulação. Calculamos a circulação do campo magnético. Assim como a lei de Gauss para o campo eletrostático, a lei de Ampère para a magnetostática é válida para qualquer tipo de situação. Eu posso ter qualquer distribuição de correntes. Se eu fizer a circulação do campo magnético gerado por essas correntes, eu obterei a corrente total envolvida. Porém, ela só será prática para situações com alto grau de simetria. Veja que nós estamos lidando
de formas distintas com o fluxo e a circulação dos campos de deslocamento ou densidade de fluxo elétrico e o campo magnético H. Nós temos aqui, para o campo, densidade de fluxo elétrico. O fluxo total desse campo através de uma superfície fechada qualquer fornece a carga total envolvida por essa superfície. Esta é a lei de Gauss para o campo elétrico. A circulação do campo elétrico nos permite definir o potencial eletrostático. Afinal de contas, trata-se de um campo conservativo e sua circulação em qualquer circuito fechado se anula. Para o nosso campo magnético H, nós acabamos de ver que a circulação do campo nos fornece a corrente total envolta pelo circuito C e nós vamos definir um campo equivalente à densidade de fluxo elétrico, que é a densidade de fluxo magnético, denotado por B, e o fluxo do campo magnético em qualquer superfície fechada S sempre será nulo, indicando exatamente a inexistência de cargas ou monopolos magnéticos isolados.